Muito bem, gente. Falamos então sobre alguns erros que nós queremos evitar e eu mencionei para vocês no vídeo anterior a questão de que nós não devemos nos apegar a métodos de ensino ou métodos pedagógicos antes de considerar alguns fundamentos que têm relação com ensinar uma criança a estudar ou formar o intelecto de uma pessoa, né? De um adolescente, de um adulto. Nesse vídeo aqui eu quero falar um erro que tem a ver com um desses fundamentos que eu mencionei, que é o erro de ignorar a necessidade de formação do professor. Gente, isso é uma coisa que, assim, eu não me canso de dizer em tudo que a gente faz aqui sobre a importância da nossa formação como professores. Porque quando eu falo de formação, só retomando esse ponto para quem nunca me ouviu falando sobre isso, eu sempre digo assim, a gente precisa diferenciar o que eu sei, que é conteúdo, do que eu sei fazer, que é uma habilidade. Por quê? Porque quando eu ensino uma criança, um adolescente ou alguém, eu preciso de domínio do conteúdo, eu preciso saber aqueles fatos, aquelas informações, e eu preciso ter uma gama imensa de habilidades que me permitem usar essas informações. Só para dar um exemplo para vocês, pegando algo bem básico, alfabetização. Uma coisa é eu ir lá no YouTube ou em alguma fonte e descobrir qual é o fonema, né, de cada letrinha. A, B, C, D e assim por diante. Pronto. Já sei o bastante para alfabetizar uma criança? Não, porque alfabetizar depende também de algumas habilidades que eu preciso ter para ensinar a criança. Mas até a alfabetização tudo bem, porque não é tão complexo assim, certo? Todo mundo que, eu quero alfabetizar meu filho, já sabe ler, minimamente, né? Então, a alfabetização é um nível mais simples, assim, de você ensinar. Agora, por exemplo, como é que eu vou ensinar uma criança a desenvolver fluência leitora, que é um nível bem posterior à alfabetização, se a minha leitura não é fluente? Não adianta, eu posso pegar um livro, eu posso vir aqui assistir um vídeo do Educar com Sapiência e aprender que fluência leitora envolve velocidade, precisão e prosódia, e aprender o que é velocidade, o que é precisão, o que é prosódia. Isso não me torna alguém habilitado para trabalhar fluência leitora com uma criança, porque a base do trabalho de fluência leitora é eu saber ler com fluência. Então, nesse aspecto, muitas pessoas caem no erro, como eu mencionei para vocês, né? Confiam demais no método e esquecem desse pilar aqui, e ignoram, né, a questão de formação do professor, especialmente na área de habilidades. Porque conhecimento, gente, por mais que existe uma necessidade de conhecimento, sim, e que não é tão rápida de resolver, né? Às vezes a pessoa pode pensar, não é só eu pegar o livro didático e dar aula daquilo? Por exemplo, quero dar aula sobre os tropeiros. Então vou lá, pesquiso um pouco, descobri o que são tropeiros, agora eu já posso dar aula sobre aquilo. Tem a parte do conhecimento que eu sempre digo assim, quanto mais você conhece, mais rico é o seu ensino. Porque você pode estar ensinando só sobre os tropeiros. Mas se você conhece, por exemplo, a história da formação das vilas, o seu modo de ensinar sobre os tropeiros será muito mais rico e encantador do que se você somente for lá e aprender aquele assunto, certo? E aí eu sempre digo, né? O que você sabe de ciências enriquece sua forma de ensinar matemática. O que você sabe sobre geografia muda totalmente a forma como você ensina história e assim por diante. Mas, ainda que você não tenha essa ligação de conhecimentos diversos, é possível você estudar um assunto e ensinar sobre ele. E é aí que muita gente se engana, porque ensinar, educar, especialmente se você quer ensinar alguém a estudar sozinho, não diz respeito só você pegar um livro e aprender um assunto, gente. Diz respeito a determinadas habilidades que você precisa ter. E habilidades básicas de formação intelectual, como, por exemplo, habilidade de raciocínio lógico, que muita gente tem dificuldade com isso, porque teve uma lacuna na sua formação e aprendeu só a memorizar coisas e não a estabelecer relações lógicas entre determinados aspectos da realidade. Você precisa de habilidades como a
ordenação, classificação, aquelas que a gente diz lá no curso, né, no PEF, a gente fala sobre isso, de habilidades cognitivas que você precisa trabalhar com a criança, né? E muitas vezes eu já vi pais e mães me dizerem, nossa, eu tenho dificuldade com essa questão. Então, habilidades, isso, as fundamentais, sem contar a habilidade, por exemplo, de escrita, que é uma das mais difíceis, né, na nossa formação. A gente teve uma formação muito rasa na área de escrita, né? Então, existem muitas pessoas que dão aula, que são professores, quer seja pai ou mãe, quer seja professor mesmo, e tem dificuldade com a escrita. Dificuldade, às vezes, com pontuação, com coesão e coerência, que é o que a gente sempre aprende, né, na questão de uma redação. Alguns aspectos da gramática que influenciam muito a forma como você escreve, sem contar questões ortográficas. Já vi muita gente, e eu sei que isso é um problema da nossa nação, assim. É difícil acreditar, mas nós estamos numa situação em que pessoas que ensinam cometem erros ortográficos, assim, que não seriam aceitáveis. Mas por que isso acontece? Porque em algum momento essa pessoa não recebeu uma formação adequada para que ela desenvolvesse esse aspecto da sua escrita, da sua compreensão gramatical, e ela foi para frente sem que isso tenha sido trabalhado. Então, existem pessoas que vão para a universidade. Eu tenho colegas que trabalham com advogados, por exemplo, que têm dificuldade com a escrita. E nós sabemos que escrita é a arma do advogado, né? É quase a ferramenta essencial dele. Então, não adianta nada você saber vários termos em latim se você tem problema de expressar por escrito algo que você necessita. Então, o que eu quero dizer aqui é que, às vezes, as pessoas se preocupam tanto, como eu mencionei anteriormente, em encontrar o método correto, que esquecem que sua formação é a base, a formação do professor é a base para você desenvolver e ajudar um aluno. Então, às vezes, vale muito mais a pena você deixar a sua preocupação excessiva em encontrar o método perfeito e desenvolver assim, não, eu preciso desenvolver certas áreas da minha formação que eu criei lacunas, eu não tive acesso a isso e agora eu preciso resolver. Então, antes de desenvolver o método pedagógico perfeito, eu preciso aprender a ler com fluência, eu preciso aprender a escrever de um modo que seja um modelo de escrita para os meus filhos. E aí entra aquela questão, né? Muita gente me pergunta assim, por exemplo, o curso autodidatismo. Às vezes as pessoas me perguntam, qual a idade recomendada dos filhos para alguém fazer esse curso? E aí eu sempre digo assim, olha, a criança começa a estudar de verdade a partir mais ou menos dos 8 anos. Em geral, tá? Segundo ano ali começa a complicar um pouquinho. Porém, existem duas questões a se considerar. Uma delas é que o seu preparo da criança começa muito antes. Vocês vão ver no próximo vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre isso, o preparo que a criança necessita ter. E o segundo aspecto é que o seu preparo tem que começar bem antes ainda. Porque alguns pais, quando eu estou dando aulas ali no autodidatismo, me dizem assim, eu queria ter aprendido isso antes dos meus filhos nascerem. Porque agora eles já estão numa idade em que eu preciso ensinar e leva tempo para a gente desenvolver determinadas habilidades. E muitos pais se deparam assim, gente, eu deixei para estudar isso agora e eu não me dei conta de que era uma habilidade que levaria tempo para desenvolver. Então, por isso que eu sempre digo assim, se você quer ajudar o seu filho a ser um autodidata, a estudar sozinho, se você quer simplesmente trabalhar pela formação intelectual dele, começa se preocupando com a sua formação. Começa se preocupando em resolver as lacunas que ficaram da formação que você teve, para daí então você conseguir aprender como lidar isso com a criança desde cedo e só depois como é que você ensina as estratégias mesmo de estudo. Estratégia de estudo é a última coisa, gente, que a gente precisa se preocupar quando falamos sobre formação intelectual, autodidatismo e assim por diante, tá bom? No curso Autodidatismo vocês vão ver isso e no workshop também vamos falar um pouquinho dessas áreas que nós precisamos trabalhar, tá bom? Vamos então para o próximo vídeo em que nós vamos conversar sobre
um outro fundamento que você não pode deixar de lado se você quer ensinar o seu filho a estudar.